Olá, meu nome é Viviane Guimarães e hoje eu quero conversar com você sobre um artigo maravilhoso que eu li. Eu vou colocar nesse nosso vídeo o link para esse artigo. Ele fazia a seguinte pergunta: o nosso professor está preparado para fazer a inclusão? Se vocês já viram outros vídeos meus, vocês vão ver o quanto eu sempre fui enfática em dizer que não, que o nosso professor não está preparado para fazer isso. A gente não aprende isso na faculdade, a gente pouco ouve falar sobre os transtornos de aprendizagem, a gente aprende a dar aula em 2 semestres, um curso de 4, 5 anos, de 10 semestres, por exemplo, a gente vê 2 sobre a sala de aula. E quando a gente vê isso na sala de aula, a gente aprende sobre uma sala de aula perfeita. Uma sala de aula em que os alunos vão estar lá para aprender, os alunos vão estar entendendo a aula que eu estou fazendo. Só que isso não é a realidade que a gente encontra nas salas de aula. Hoje, cada vez mais, nós vemos alunos com transtornos da aprendizagem, com TDAH, com dislexia, alunos com transtornos de desenvolvimento, como autista, e isso tudo numa mesma sala de aula. As salas de aulas reduzidas, elas só são realidade em algumas escolas públicas, nem todas. Nas escolas particulares, a gente não encontra isso. Então, o que a gente aprende, pouco aprende na faculdade, a gente não encontra na sala de aula. E isso traz um transtorno muito grande para o professor. Mas o que eu fiquei encantada com esse artigo foi ele colocar que essa preparação do professor é um mito. E aí eu me vi dentro de tudo aquilo que eles estavam explicando, dentro de tudo aquilo que a gente já conversou, da importância do professor conhecer o seu aluno. Então, o fato de eu não estar preparado na faculdade me leva, por exemplo, à situação de um engenheiro, de um arquiteto que não conhece alguns produtos que vão ser inovadores para a construção, e ele não pode se utilizar dessa desculpa de que, eu não aprendi na faculdade a usar este determinado material, porque senão ele vai ficar desempregado. Então, nós professores não podemos usar como desculpa de eu não aprendi na faculdade para não fazer a inclusão. Então, quando ele coloca que isso é um mito, eu passei realmente a confiar nesse artigo. Por quê? Porque o primeiro mês de aula é o mês que eu devo conhecer os meus alunos. E aí eu não estou falando só daquele aluno que tem TDAH, que tem dislexia, do aluno que tem autismo, que tem uma deficiência intelectual. Isso aí não é desculpa. Por quê? Porque eu preciso conhecer todos os alunos. Cada pessoa é um ser único. Cada pessoa tem uma forma de aprender. Então, esse primeiro mês de aula, professores, é o mês que eu devo conhecer a minha turma. É um mês que eu não preciso entrar num conteúdo novo. Pelo contrário, é um mês de autoconhecimento, porque eu preciso saber o que eu faço, como que eu vou trabalhar com aquela turma. É um tempo de conhecimento de todos os alunos e é um tempo de revisão dos conteúdos passados. Lembrem-se, seus alunos estão há meses sem estudar, estão há meses sem procurar aquele assunto que ele viu na sala de aula no ano passado. Então você, professor, precisa fazer esse resgate, precisa verificar, será que realmente eu vou poder ensinar um outro assunto para ele? Porque se ele não tiver a base daquele assunto novo, eu não vou conseguir fazer com que ele aprenda. Então faça esse primeiro mês, se possível, os 2 primeiros meses de aula, um mês de resgate, meses que eu vou preparar e vou conhecer a minha turma, porque aí sim eu vou poder preparar uma aula específica para aquela turma. Eu vou realmente poder fazer a inclusão e eu vou verificar se ela vai realmente poder aprender. Que eu vou repetir isso para vocês. É isso que eu quero quando o meu aluno está na sala de aula, quando eu coloco o meu filho numa escola, tenha a deficiência que for, tenha a dificuldade que ele tiver, eu quero que ele aprenda.
E para isso eu preciso partir de um ponto inicial. Eu preciso saber quem é meu aluno quando ele chega na sala de aula. Converse com os professores do ano passado, verifiquem como aquela turma se comportou, como aquele aluno se desenvolveu durante o ano. Verifique que formas o professor deu de aula que vai poder fazer com que ele cresça, com que ele aprenda. Use esse tempo para reconhecimento. Use esse tempo para poder fazer com que o seu aluno cresça lá na frente. Por quê? Porque eu vou saber qual o passo inicial, de onde ele está saindo. E aí eu posso verificar periodicamente se está havendo crescimento ou não. Aproveite esse tempo, principalmente que nós estamos num tempo de recesso, num tempo de aulas diferenciadas. Veja como você vai conseguir acessar seu aluno. Não deixe que seu aluno passe meses em casa sem estudar, sem ter esse vínculo com a educação. Pode ser que ele não vá para a escola, mas ele não pode perder o vínculo com a educação. Obrigada por tudo.